Sempre bendirei ao Senhor. Declare: eu confio em Ti. As suas mãos para te socorrer em todo o tempo. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua palavra em Êxodo, Novo Testamento, segundo livro, Gênesis, Êxodo, trinta e três. Amém? Todos encontraram? Amém? Êxodo capítulo 33. Acompanhe a leitura aí, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Disse
o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferrezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, a chorar, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. E disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste a saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te me faças a saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber se achamos graça aos teus olhos, se eu e o teu povo não é porventura e andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: eu farei também isto que disseste, porque achei graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome do Senhor. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver face, porquanto nenhum homem verá minha face e viverá. E disse mais o Senhor: eis que um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, e quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. E depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Aqui está algo muito interessante que aconteceu com o povo que havia acabado de sair da escravidão da terra do Egito. E aqui nós podemos ver algo muito interessante que acabava de acontecer com o povo. Hoje em dia, há algo muito interessante na vida do ser humano, do homem, da mulher, que tem buscado a felicidade em todos os lugares. É verdade ou não é?
Nós queremos estar alegres, nós queremos estar felizes, nós queremos estar abençoados, amém? Nós só queremos que muitas vezes, que Jesus, Ele só resolva os nossos problemas. Que Jesus, Ele carregue o nosso fardo. Mas nós, muitas vezes, nós não queremos que Ele interfira na nossa vida. Nós não queremos que Ele venha modificar algo na nossa vida. Nós não queremos que Jesus, talvez, o Espírito Santo, venha mudar o nosso caráter. Israel havia sido tirado por Deus de um período muito grande de cativeiro dos egípcios. Tinha sido uma grande vitória do povo. Agora, uma coisa interessante, sair da terra do Egito, talvez foi muito fácil. Foi muito fácil. Agora, tirar o Egito dentro do povo de Deus, isso foi difícil. Isso foi mais difícil. Talvez tirar você das drogas, talvez um dia, talvez foi fácil. Das bebidas, dos vícios, talvez foi fácil. Agora tirar a droga de dentro de nós, os vícios dentro de nós, aí foi difícil. Os nossos maus caminhos, aí foi difícil. As nossas más companhias, aí foi difícil. Tirar a gente desse nosso, talvez, mau gênio que nós temos. Essa tendência e as atitudes que nós muitas vezes temos, que não agrada a Deus. Isso talvez é muito difícil. Muito difícil. Ser salvo, talvez foi muito fácil. Muito fácil. Agora, que Jesus venha mudar a nossa vida. Que Deus venha mudar o nosso caráter. Isso muitas vezes acaba se tornando algo muito difícil. Muito difícil. Quando você lê a palavra de Deus e se você voltar um pouquinho aí no capítulo 32 de Êxodo, você vai ver algo que você vai ficar impressionado. Deus está falando com Israel. E Moisés, o líder que foi levantado por Deus para tirar o povo da escravidão. Certo momento Deus chama Moisés para o monte para falar com Deus e receber de Deus as leis de Deus. Os mandamentos do Senhor não eram regras, e sim princípios de vida que o Senhor estava dando ao seu povo, para introduzi-los em uma nova dimensão de vida e de governo. Uma nova vida que Deus estava dando para o povo de Israel. Por quase 40 dias Moisés então ficou lá com Deus no monte, e o povo ficou lá embaixo. Aquela nação ficou lá embaixo. E aí então eles fizeram algo interessante, eles começaram a confabular, a falar que não era tão interessante a liderança daquele homem chamado Moisés. E começaram então a persuadir o pastor auxiliar da igreja, que era Arão, a construir o quê? Um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. E aí a trazer esse bezerro de ouro diante do povo de Israel e dizer: Israel, este aqui é o Deus de Israel. Este aqui foi Ele quem tirou vocês da terra do Egito e da servidão. E uma nação inteira, do dia para a noite, eles trocaram a presença de Deus por uma imagem, por uma idolatria. E Moisés estava descendo junto com Josué do monte, e ele diz: estou ouvindo um barulho. Estou ouvindo um barulho de festa. Um barulho de festa, mas não é uma festa para Deus. Não é um barulho comum. É um barulho de baderna, de confusão. O povo estava festejando, mas essa festa não é uma festa para Deus. Não é uma festa para o Senhor. E Moisés tinha ali as tábuas da lei nas suas mãos, acabado de receber de Deus. E quando ele vê aquela cena de idolatria, de imoralidade, ele pega as tábuas e quebra as tábuas que Deus havia dado a Moisés. Agora, um parênteses aqui, para a gente meditar um pouco. Que você nunca possa se esquecer, meu irmão, minha irmã,
do chamado que Deus tem para você, do chamado que Deus tem para cada um de nós, daquilo que Deus tem entregado nas suas mãos, nós não podemos esquecer jamais. Eu tenho um chamado de ser levita. Então, não recuse esse chamado jamais. Não deixe esse chamado jamais. Não quebre aquilo que Deus tem dado para você. Não quebre aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos. Não jogue fora aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos. Eu tenho um irmão lá no Brasil, se é que podemos chamar de irmão. Ele era um jovem que foi salvo, que foi batizado, e que Deus teve um chamado para ele, o chamado de levita. Ele tocava todos os instrumentos, cantava muito bem, tinha uma voz linda, tinha um chamado fantástico de Deus. E dado um momento, Deus dá um chamado para ele para ser missionário, e então ele foi para Jocum fazer o seminário de missões, e lá ele ficou 1 ano e meio fazendo o seminário, para ser missionário na Jocum, juntamente com a nossa irmã Kelly, muitos de vocês conhecem. E ele então se formou para ser missionário, e ele saiu, voltando do término do seu seminário, e ele voltou para a igreja local, e ele disse: pastor, agora esse é o nosso chamado, então nós queremos sair a campo. O pastor disse: ok, eu vou enviar vocês. E o pastor então enviou aqueles irmãos, a Kelly e esse irmão. Eles foram para a África, e lá eles fizeram um trabalho missionário por alguns meses, e depois retornaram para o Brasil novamente, para a igreja, e realizaram ali o trabalho missionário também na cidade da nossa igreja. E depois eles saíram novamente para missões para a Europa, para algumas cidades da Europa. E depois de um certo tempo eles retornaram. E eles retornaram e acabaram se separando, a dupla de missionários. A Kelly ela tinha o seu grande sonho, todo mundo aqui quase sabe, de ir para o Afeganistão. Então ela seguiu esse caminho, foi estar no Afeganistão. E esse irmão, ele disse: agora, pastor, eu também gostaria de retornar para o meu campo. E o pastor disse: ok, mas qual é o seu campo? Ele disse: eu quero ir para a Europa, novamente. E o pastor havia dado algo no coração do pastor e disse: manda esse missionário fazer missões aqui no bairro. Porque quem é missionário lá fora é missionário aqui também. E quando ele recebeu aquela notícia, ele disse: não, aqui eu não quero. Aqui eu não quero fazer missões. Eu quero ir para fora. E o pastor então entrou naquela discussão com aquele irmão. Se Deus havia falado para o pastor que ele deveria fazer o trabalho missionário ali no bairro, mas aquele irmão não aceitou. E esse irmão acabou se esfriando na sua fé, acabou se desviando da fé, acabou se desviando dos caminhos do Senhor. E algum tempo atrás, ainda desviado, recebi uma notícia muito triste da sua mãe, que ele estava envolvido com homossexualismo. E agora mais uma notícia triste. Que ficamos sabendo, é a notícia que deu positivo, um resultado de exame que ele fez, deu soro positivo de HIV. Esse irmão, ele hoje está com AIDS. Agora, olha para você ver essa história de um jovem, de um homem, que tinha tudo nas suas mãos, para ser um homem de Deus, para ser um jovem de Deus, para fazer tudo aquilo que Deus tinha entregado nas suas mãos. Mas a dado momento, ele recusou. Dado momento, ele jogou fora
Jogou fora o chamado que Deus tinha para ele. Aí você diz, mas não é comigo. Não é comigo. Pergunto para você, e essa é a mesma pergunta que eu faço para mim. Qual é o nosso chamado? Qual é o chamado que Deus tem entregado nas nossas mãos? O que Deus tem entregado para você? Será que nós temos honrado aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos? Será que temos feito aquilo que Deus tem confiado a mim e a você? Não podemos quebrar, não podemos jogar fora aquilo que Deus tem entregado para nós. Nós podemos muitas vezes nos irar com certas situações que talvez nós não gostamos. A palavra mesmo diz, irai, mas o quê? Não pecais. Irai, mas não pecais. Se um dia você passar por uma situação de prova, de dificuldade, que possa nos levar a um momento de ira, não quebre as tábuas de Deus na sua vida. Não quebre, não jogue fora. Agora, o que isso significa? Não joga fora aquilo que Deus tem dado para você. Aquilo que Deus tem nos dado, não jogue fora. Alguém pode até jogar fora, né? Coisas preciosas que alguém compartilhou com você, né? Alguém falou para você. Alguém pode até jogar fora, que você talvez tenha compartilhado com ela. Essa pessoa pode até jogar fora, pode espalhar aí. Mas nunca jogue fora aquilo que Deus tem entregado para você. Nunca jogue fora, porque Ele deu para mim e para você. Para mim e para você. E esse erro de Israel, do povo de Deus, esse pecado, foi chamado de pecado grande. Se você olhar lá no capítulo 32, verso 31, diz que, ora, este povo pecou um pecado grande, fazendo para si deuses. E esse pecado, essa atitude de Israel, geraram muitas coisas ruins. Sabe, muitas vezes nós jogamos aquilo que Deus tem nos entregado. E o resultado são coisas ruins. Coisas ruins, assim como o povo de Deus. O texto diz que a primeira coisa que houve foi uma grande praga. Uma grande praga houve. A Bíblia não diz, mas muitas pessoas morreram. Muitas morreram. É isso que acontece quando nós brincamos com o pecado. É isso que acontece quando nós brincamos com aquilo que não vem de Deus. Não vem de Deus. Você pode estar destruindo a sua família, seus filhos, a sua casa, a sua própria vida. Destruindo aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado, queridos. Deus disse a Israel que a presença dele não iria mais com o povo. Que a presença dele não iria mais com o povo. Deus não iria mais dirigindo o povo. Não iria mais à frente do povo. Deus não iria mais junto com Israel. Diz o quê? Que ele ia enviar o quê? Um anjo. E ele ia enviar um anjo. A partir daquele momento, Israel não iria ter a presença de Deus. A presença de Deus. A coluna de Deus. Teria um anjo de Deus guardando Israel. A tenda da congregação, onde Deus manifestava a sua glória. O tabernáculo ele foi removido e posto para fora. Sabe o que isso significa, queridos? Que a partir daquele dia, daquele momento, daquele pecado, a presença de Deus não se manifestaria, os milagres de Deus no meio daquele povo. É isso que acontece quando nós nos distanciamos de Deus. É isso que acontece quando nós brincamos com o pecado. Israel estava a um passo de entrar na bênção, na terra prometida, mas foi retardado o processo da vitória do povo de Deus. Por quê? Porque fez algo que não agradou ao Senhor. Quanta gente tem tempo para fazer tantas coisas. Nós temos tempo para fazer tantas coisas, não é mesmo? Mas agora, momento para nós entregarmos para Deus. Isso é muito difícil. Nós temos tempo para ler tantas coisas, para ler uma novela, para ler uma revista que talvez nós pegamos aqui nessa loja aqui embaixo. Nós temos tempo, é verdade ou não é? É verdade. Nós temos tempo para folhear aquela revista.
tempo para dar uma voltinha por aí. Nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para Deus. Mas quando nós vamos pensar nas coisas de Deus, nós estamos cansados, nós estamos estressados, nós estamos cansados pelo nosso trabalho. E aí nós vivemos amargurados. Por quê? Porque nós não temos tempo para Deus. Muitas vezes você pode estar retardando, eu posso estar retardando aquilo que Deus estava trabalhando na nossa vida. Nós estamos retardando Deus de nos colocar ao lugar onde Ele iria nos colocar. Agora há algo na palavra de Deus que é prioridade para nós essa noite. Prioridade. Todos nós temos ansiedade, não é mesmo? Somos ansiosos pelo dia de amanhã. Nós somos ansiosos pelo próximo passo que vamos dar. Nós somos ansiosos. Como é que a gente vai fazer amanhã? Como é que nós vamos fazer ali na frente? Como é que os nossos filhos vão fazer as suas escolhas? Que profissão talvez eles vão ter? Será que vamos ter o dinheiro para o leite? Será que vamos ter o dinheiro para a escola? Agora olha a oração de Moisés. Olha só. Tu não disseste para mim, quem é que iria conosco? Disse ao povo que enviaria o quê? Um anjo. Disse que enviaria um anjo. Mas se achei graça diante dos seus olhos, eu quero saber o próximo passo. Eu quero saber o caminho. Eu quero saber qual é o caminho que eu devo seguir. Eu quero saber com quem a minha filha vai casar. Eu quero saber com quem o meu filho vai casar. Com quem vai namorar. Será que eu vou conseguir ter a minha casa? Eu vou casar e será que eu vou conseguir ter a minha casa? Será que eu vou ter o meu próprio negócio? O que Deus tem para a minha vida? O que será que Deus tem para a minha vida? Essas são perguntas que são geradas em nosso coração pela quê? Pela ansiedade. Somente pela ansiedade. Talvez quando você chegar em casa, hoje à noite, depois do culto, e você colocar a sua cabeça no seu travesseiro, aí talvez vai começar a vir aquelas perguntas. Tem as contas para pagar. Tenho algo para realizar. Como será que vai se resolver? Mas aquilo que foi ministrado no domingo passado. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Foi isso que Jesus estava dizendo àqueles homens, àquelas mulheres. Como é que vai ser o nosso dia de amanhã? Como é que nós vamos ter o alimento? Como é que vai ser o amanhã? Com que roupa que nós vamos nos vestir? Jesus disse, se preocupe numa coisa. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas essas coisas aí que vocês estão falando, fica tranquilo, vai ser acrescentado. Então, meus irmãos, fica tranquilo. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, ansiedade nenhuma vai tomar conta de você. Porque todas as coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Agora, qual é o caminho? Foi essa a pergunta. Qual é o caminho? Mas aí Deus trata muito bem disso, dessa pergunta. A questão não é o caminho que você vai fazer. A questão não é o caminho, a questão não é a jornada que eu vou te conduzir, não. A questão é, verso 14 está aí. Irá a minha presença com você. A minha presença irá com você e eu te darei o quê? Descanso. E eu te darei descanso. Deus vai estar com você nessa caminhada, meu irmão. Deus jamais vai nos abandonar. Deus jamais vai nos abandonar. Neste ano, no próximo ano, todos os anos da sua vida, Deus estará com você. É lógico que se nós pegarmos um caminho, né, mais aplainado, um caminho mais reto, um caminho mais simples, é melhor. Esses dias eu tenho
experimentado algo de Deus, sabe? A Luciana compartilhou aqui algo semana passada, né? Uma bênção que a gente recebeu da escola da Larissa. Então, por isso, e glória a Deus por isso, eu tenho que trabalhar de bicicleta. Glória a Deus, glória a Deus. E porque a Luciana usa o carro para levar a Larissa, buscar a Larissa. E aí, ganhei uma bicicleta, glória a Deus. Bicicleta sem marcha, glória a Deus, né? Mas glória a Deus também que o caminho ele é aplanado, sabe? É uma reta só. Eu falei, oh Jesus, glória a Deus. Porque se tivesse uma subidinha, oh Jeová, Deus é bom demais. Então eu estou indo ali caminhando, a minha meia hora de caminhada ali. E falo, oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Nesse sol maravilhoso, esse caminho reto, esse caminho aplanado, é bom demais. Por quê? O caminho aplanado, ele é bom. Aí você fala assim, não, mas e se fosse só descida? A hora de voltar ia ser subida. Então aplanado, caminho reto, é bom demais. Então eu tenho experimentado algo maravilhoso de Deus, sabe? E nessa semana, já quero compartilhar aqui, vai. Cedo mesmo. Estava compartilhando ali com o irmão. Uma bênção que eu recebi essa semana é só Deus. Só Deus. Sexta-feira passada não, ontem, sexta passada. Compartilhei com o mesmo irmão lá do trabalho. Que me indicou lá. Falei, ô irmão, você não conhece nenhum irmão aí que, lá na igreja, lá que esteja vendendo algum queizinho, não, placa amarela? Para mim trabalhar, né? Falei, ô rapaz, espera um pouquinho aí. Olha só, domingo agora eu vou na Toyota lá. Tô pensando em trocar de carro. O queizinho da minha esposa lá, ele tá vencendo o Chaquém e eu quero trocar o carro, eu vou pegar um Aqua e vou fazer o orçamento domingo. Esperem um pouquinho. Aí de repente a gente conversa aí depois. Ele falou, opa, o coração já animou, né? Eu falei, oh Deus, isso é maravilhoso. E aí segunda-feira eu fui trabalhar. Aí ele não foi trabalhar, por causa dos compromissos dele. Na terça-feira ele foi. E aí primeira coisa que ele me encontrou, falou, ô irmão, vem aqui. Então eu fui lá, deu certo lá, comprei o carro. Só que vai demorar um pouquinho, vai demorar 1 mês e meio aí, mais ou menos, para chegar. Aí assim que chegar, eu te dou o meu carro. Eu falei, ô Jesus, isso é bom demais. Te dou meu carro, eu dou de graça. Eu falei, mas quanto que é? Eu falei, não, esquenta com isso não, estou te dando. Aí ele falou assim, lembra que eu tinha falado que Chaquém ia acabar mês 9 agora? Estava enganado. Tem mais um ano ainda, mês 9 do ano que vem, tem mais um ano de Chaquém aí. Eu falei, ô Jesus, é maravilhoso demais. Então é só bênção de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós estamos diante de Deus, Deus ele vem e entrega o melhor para mim e para você. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, Deus olha para você e diz, esse é meu filho, esse é a minha filha. Agora, falando de um caminho aplanado, agora se nós tivermos um caminho de lutas, agora se nós tivermos um caminho de serra íngreme, se nós pegarmos um despenhadeiro, mesmo assim, se lembre que Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Tinha gente que já estava comemorando no meio do povo. Opa, um anjo do meu lado. Quem gosta de ter um anjo aí do meu lado? O povo já estava comemorando. Eu vou ter um anjo aqui do meu lado, eu vou ter o pastor aqui do meu lado, o profeta aqui do meu lado. Deus está falando, eu mesmo irei com você. Eu mesmo estarei com vocês. Eu mesmo estarei na sua vida. Eu mesmo estarei na sua casa. Eu mesmo estarei no seu ministério. Uma pergunta, quando Deus vai conosco? Quando é que Deus vai conosco? Diz aí a palavra do Senhor. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize, fale aí aos filhos de Israel, este povo é povo de dura serviço. Este povo é povo de dura serviço. Isso aqui tira Deus
da jogada. Isso aqui tira Deus da jogada. Povo de dura serviço. Coração duro. Gente incrédula, de coração duro. Muitas pessoas dizem, para crer eu preciso ver. Para crer eu preciso ver. Ver o quê? Você acha que Deus tem alguma coisa para mostrar para nós? Você acha que Deus tem uma coisa para mostrar para você? Tudo que Ele podia fazer por mim e para você, Ele já fez. Tudo aquilo que Ele podia provar para mim e para você, Ele já provou naquela cruz. Ele deu seu Filho único para morrer por mim e por você, meu querido. Agora, se mesmo assim, você acha que Deus precisa provar e descer lá do céu, lá do seu trono, e dizer para você, eu existo. Então Ele deixa de ser Deus. E olha, Deus pode nos tratar com muito amor ou com muita justiça. Com muito amor ou com muita justiça. Se Ele tirar o seu ar, esse ar aí que você respira, por 3 minutos, você vai ficar preto, roxo, e vai cair duro aí. Você morre. Deus está dizendo a muita gente, eu quero andar com você. Eu quero estar com você. Eu quero caminhar do seu lado. Eu quero estar com você. Mas eu exijo uma coisa. Uma coisa eu exijo. Um coração quebrantado, Ele não resiste. Um coração quebrantado, o Senhor não resiste jamais. Deus quer que você simplesmente creia que Ele é Deus. Que Ele é Senhor. Que Ele é Deus do impossível. Que o impossível Ele torna-se possível se você crer nessa noite. Diz a palavra, se por um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Te consumirei. Tira, pois, do meio de ti os atavios, para que eu saiba que eu hei de fazer. Para que você saiba o que eu hei de fazer. Tirai os atavios. Essa foi a palavra que Deus disse ao povo. Tire os atavios. O que é isso? O que são esses atavios? Esses atavios eram pequenos ídolos, pequenas lembranças, talvez pingentes, talvez braceletes, que eles receberam lá no Egito, na terra do Egito. E que talvez o povo egípcio usava adorando aos seus deuses. E nesses dias de hoje, quantos crentes que se dizem crentes, cheios de atavios, cheios de coisas, cheios de podreira do inferno, na vida dela, na vida dessas pessoas, cheias talvez de maledicência, cheias talvez de fofoca, de intriga, cheios de atavios, pessoas que ainda estão presas com coisas do mundo. Aí talvez você possa estar dizendo, eu não estou presa com coisa nenhuma. Será? Talvez nós não estamos presos, talvez, com coisas visíveis aos olhos. Mas algo dentro do nosso coração, talvez. Algo dentro de nós que tem atrapalhado. Quais são os atavios? Muitas pessoas, quando estão dentro da igreja, dão glória a Deus. Mas quando talvez está lá no seu trabalho, dão mau testemunho. Quantos atavios agarrados na vida das pessoas. Quantos? Nessa noite nós temos que pôr fogo nesses atavios. Na sua vida não tem nada do diabo. Na nossa vida não pode ter nada do diabo. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você possui, vem de Deus. Tem que vir de Deus. Tem que pertencer a Deus. Agora, se a presença de Deus está comigo e com você, o que isso significa? O Senhor disse ao povo,
O Senhor disse a Moisés, o primeiro versículo que nós lemos aí: vai e sobe daqui. Vai e sobe daqui. Diga aí, sobe. Sobe, com força. Sobe. Meu irmão, quem tem a presença de Deus jamais pode descer. A não ser para descer, para se prostrar diante de Deus. Mas nós temos que subir diante do Senhor. O crente tem que estar de pé diante de Deus. Porque quem tem a presença de Deus só desce uma vez, quando se prostra aos pés de Jesus. Nós temos que subir de fé em fé, de glória em glória, de bênção em bênção, de vitória em vitória. Deus não nos trouxe aqui nessa noite somente por trazer, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, na sua vida nessa noite, a presença dEle é com você. Deus tem lugares melhores para mim e para você. Deus tem lugares altos para mim e para você nessa noite. O que pode estar na sua frente pode ser grande, pode ser gigante, pode ser muito alto. Mas quanto maior é a luta do crente, maior é a vitória. Maior é a vitória. O tempo de cantar chegou, meus queridos. O tempo de se alegrar chegou, irmãos. O tempo de celebrar a vitória chegou. Aí você diz, mas olha a minha vida, eu vou celebrar desse jeito. Você tem que celebrar o Senhor da maneira que você está. Porque aquele que celebra o Senhor, recebe a vitória de Deus. Porque Jesus, Ele curou os enfermos. Certo dia, Jesus estava encaminhando e, como sempre, uma grande multidão se achegou diante de Jesus. Uma grande multidão, muitas pessoas. E ali estava Jesus com seus discípulos. E a palavra diz que Jesus, vendo aquela multidão, Ele teve compaixão daquele povo. E diz que Jesus curou todos os enfermos que estavam ali. E a palavra diz que foi chegando a tarde. E aí os discípulos chegaram ao Senhor e disse: ó Senhor, despede esse povo. Despede essas pessoas, porque olha só quanta gente. E não há comida para toda essa gente. Não há comida sequer para comprar nesse lugar, para todo esse povo. Despede esse povo, Jesus. Manda ele embora para suas casas. E aí Jesus diz: o que nós temos aqui? Aí um discípulo chegou e disse: nós temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus disse: traz aqui. Ordenou aos seus discípulos: traz aqui. Traz aqui. E a palavra diz que Jesus agradeceu, abençoou e entregou aos seus discípulos para que distribuísse. E a história, o final, todos conhecem. Aquela grande multidão foi alimentada. E aí, chegando à noite, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Jesus diz: vocês devem ir para outra margem. Vocês devem caminhar, navegar para outra margem. E a palavra diz que Jesus subiu ao monte a fim de orar. E ali ele ficou sozinho orando. E dado o momento da noite, na 4ª vigília, Jesus diz: eu vou ter com os meus discípulos. Mas o barco já estava muito longe, muito longe. E a palavra diz que Jesus foi caminhando sobre as águas. Caminhando sobre as águas. E aí quando ele chega perto do barco, e os discípulos vendo aquele Jesus caminhando, ele diz: é um fantasma. É um fantasma. E aí Jesus disse: tem de bom ânimo. Sou eu, Jesus. E aí Pedrão diz: Jesus, se é você mesmo, manda eu ter contigo aí. Manda eu ter contigo. Jesus, então vem Pedrão, caminha, vem. E a palavra diz que Pedrão começou a caminhar sobre as águas. Foi em direção a Jesus, olhando para Jesus, e começou a caminhar sobre as águas. Mas dado o momento, Pedro olha para o vento, olha para as águas, e diz que ele começou a afundar, começou a naufragar, começou a afundar.
Exatamente no momento que ele tirou os olhos de Jesus. E aí Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, daqui a sua mão. Daqui a sua mão. Daqui. Sobe. Começa a subir. Sobe. Sobe, Pedro. Sobe. Porque o lugar de você é no alto. O lugar de você caminhar é no alto, não é no fundo. O nosso lugar, igreja, é lugar alto. É lugar alto. Por isso nós devemos subir. Subir, jamais descer. Se nós formos descer, nós temos que descer diante da presença do Senhor. Jamais abaixar a nossa cabeça diante das dificuldades, diante dos problemas. Porque a presença do Senhor é comigo e com você. A minha presença irá convosco, irá contigo, e eu te darei descanso. Eu te darei descanso. Tenha paz no seu coração, irmão. Tenha paz no seu coração, irmã. Não se preocupe aí com os governantes. Não se preocupe aí com aquele que estão no poder. A Dilma está lá sentada na cadeira do Brasil lá. Não se preocupe. Não se preocupe quem vai ser, quem é ou quem foi o primeiro-ministro do Japão. Não se preocupe. Sabe por quê? O nosso Senhor está sentado no trono de glória. E é Ele quem governa sobre todo mundo. Sabe por quê, querido? Só pode subir o dólar, pode subir, pode abaixar o dólar. Pode ter zangueô, pode não ter zangueô. Não perca uma noite de sono. Não perca. Se preciso for, deita e dorme. E se você ronca, pode roncar mesmo. Pode roncar. E se você baba, pode babar mesmo. Pode babar. Esses dias a Larissa, não sei se foi num sábado ou num domingo, ela veio me acordar e disse: papai, você está babando. Eu falei: filho, é assim mesmo. Talvez você ainda não baba, mas vai chegar a sua vez. Eu falei: papai, você está babando. Eu falei: faz parte, filha, faz parte. Então se você baba, se você ronca, pode roncar, pode babar. Não perca uma noite de sono, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 64, diz que, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele, para aqueles que esperam no Senhor. Deus opera maravilhas na sua vida, meus irmãos. Se lermos o restante do texto aí, veremos que Deus passou a glória dele na frente de Moisés como um filme. Como um filme. Ele só viu um pedacinho pelas costas. Aquilo foi surpreendente, surpreendente. Porque quando Deus vai conosco, o sobrenatural, Ele se manifesta na minha vida e na sua vida. Não importa qual seja a situação da nossa vida. Não importa, não importa. Mas Deus está operando, Deus está trabalhando na sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Quem quer essa presença de Deus nessa vida, nessa noite? Quem quer essa presença de Deus na sua vida nessa noite? Se alguém perguntar para você como é que tem sido a sua vida, como é que tem sido o seu ano? Finalmente já passaram aí 6 meses, 7 meses. Como é que tem sido? Você possa dizer: estou muito tranquilo. Muito tranquilo. Se tem trabalho, se não tem trabalho, eu estou tranquilo. Se te perguntarem: você consultou alguém? Você possa dizer: consultei sim. O Todo-Poderoso Deus de Israel. E Ele me disse que a presença dEle vai comigo. A presença dEle é comigo. Então, meu irmão, não se preocupe. Se Deus te mover para a direita, se Deus te mover para a esquerda, fique tranquilo. Porque Ele prometeu cuidar de você. Ele prometeu cuidar de você. Ele prometeu estar com você. E a palavra diz que Ele te dará paz. E Ele te dará descanso. E Ele te dará vitória. Amém? Eu quero orar por você nessa noite.
com você nessa noite, porque eu creio que Deus há de realizar algo sobrenatural na nossa vida. Algo de Deus na minha vida, na sua vida. E se você nessa noite necessita, se você nessa noite realmente precisa do sobrenatural de Deus, da presença dele na sua vida, quero convidar você a orar nessa noite. Quero convidar você a se prostrar diante do trono do Senhor.